Boa tarde, pessoal do sexto ano. Nós que fazemos Colégio Cecília Meirelles, em meio dessa dificuldade toda que nós estamos passando, nós queremos trazer para vocês conhecimento, né? Que é algo que é muito importante na nossa vida e que tem que estar sempre buscando esse conhecimento. Então, o Colégio Cecília Meirelles, junto com nós professores, né, estaremos aqui, né, semanalmente trazendo algumas atividades, algumas aulas, para que vocês possam, né, ficar menos ociosos e aproveitar esse momento em casa para estudar, tá certo, pessoal? Vocês do sexto ano, alguns faltaram na minha última aula, então a aula de hoje será sistema de orientação, tá certo? E também as coordenadas geográficas, então a partir da página 32, tá certo? É um assunto que requer muita atenção, né? Seria muito bom que eu tivesse aqui instrumentos na minha casa, como um quadro, uma lousa, um data show, que iria facilitar e muito essa integração, tá certo? Mas vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Nós temos aqui o livro de vocês, na página 32, né? Vocês vão acompanhar pelo livro de vocês. Nós temos isso aqui que se chama Rosa dos Ventos, tá bom? Na Rosa dos Ventos, nós temos 4 pontos cardeais. Então, ó, norte, sul, leste e oeste, ok? Norte, sul, leste e oeste. Então, onde o Sol ele nasce é o leste, ok? Também conhecido como Oriente. E onde ele se põe, geralmente, né? Óbvio, que é o oeste, é o oposto ao leste, ou o ocidente. Então, a Rosa dos Ventos, ela vai lhe orientar aos pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste. Bem simples. Então, mesmo que você não tenha uma Rosa dos Ventos, através da posição do Sol, né? Eu estou aqui em minha casa, nesse momento, tá certo? Estou aqui na minha casa e o Sol está ali, ó. Não sei se vocês podem perceber, né? Tem um Sol ali, ok? E o Sol está se pondo, né? Mais tarde, daqui a pouco ele vai se pôr, né? Em direção oeste. Ou seja, eu estou em Angelim, então na direção de Garanhuns ele está se pondo, ok? Então, se ele está se pondo para lá, aqui em Angelim, né? Quem está vindo de Garanhuns é o quê? O contrário, é o leste, tá certo? Então, esses são os pontos cardeais. Repetindo, norte, sul, leste e oeste. Temos também, pessoal, os pontos colaterais, que são esses que estão em azul, na Rosa dos Ventos, em azul, no livro de vocês. Ele vai situar entre os pontos cardeais, os pontos colaterais, ok? Então, entre o norte e o leste, nós vamos ter o nordeste. Entre o norte e o oeste, vamos ter o quê? O noroeste, muito bem. Entre o sul e o leste, vai ser o quê? Sul e leste, sudeste. Boa! E entre o sul e o oeste, sudoeste. Muito bem. Então, quem estava comigo na aula passada viu isso, né? Foi bem menor a explanação em sala de aula, mas por aqui a gente vai se adaptando, ok? Então é bem simples, tranquilo. Vimos aí o sistema de orientação através da Rosa dos Ventos, os pontos cardeais, repetindo, norte, sul, leste e oeste, e os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Muito bom. Então, através disso, pessoal, fica muito mais simples da gente entender como é que funciona as coordenadas geográficas. O que é isso, professor? São pontos, né, através dos paralelos e meridianos que vão definir qualquer ou localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Mas para a gente entender como é que funciona as coordenadas geográficas, a gente precisa saber o que é paralelo e o que é meridiano. Então, o uso de um mapa é essencial. É essencial para que a gente possa entender como é que funciona isso. Então, eu peço a vocês que acompanhem pelo livro, ok? Não apenas pela videoaula, mas pelo livro, porque vocês vão entender o que eu estou falando e vão tirar a prova disso no livro. Eu vou começar falando sobre os paralelos. Paralelos, pessoal, são linhas imaginárias, ok? Que cortam o nosso planeta, né? São linhas horizontais, ok? E ela tem uma medição. Guarda esse número aí. Ela vai de 0 no seu meio a 90 graus norte ou a 90 graus sul. Você tem um mapa aqui, ok? Nesse mapa você vai ver uma divisão com a linha principal. Essa linha principal se chama linha do Equador. É um paralelo. Então, para cima é o norte. Então, vai de 0 a 90 ao norte. E vai de 0 a 90 ao sul, para baixo da linha do Equador. Então, isso é o paralelo. O principal deles começa em 0 grau,
é a linha do Equador. Temos outros alunos muito importantes, como o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Esses são os principais paralelos. Alguma dúvida até aí? Creio que não, ok? Nos paralelos, nós vamos encontrar as latitudes, ok? É a distância em relação à linha principal, à linha do Equador, né? Quanto mais próximo do Equador, menor é essa latitude e, consequentemente, o clima vai ser mais quente, tá certo? Então, quanto mais distante da linha do Equador, a latitude vai ser maior e a temperatura também vai ser mudada, né? Vai ser mais fria. É aí que surgem as zonas térmicas. Professor, o que é zonas térmicas, professor? Vou explicar aqui, mostrando no livro na página 35, né? São zonas térmicas, pessoal. Pense comigo. Na página 35 vai mostrar aí essas linhas imaginárias, ok? Então, acima dos círculos polares, ok? Ó, o círculo polar ártico aqui e o círculo polar antártico aqui. Nós temos uma zona térmica. Essa zona térmica é chamada de zona polar. Está acima, né, dos círculos polares. E é a zona térmica que recebe menos calor do Sol, menos intensidade do Sol. Por isso que, né, é muito frio lá. Então é a zona polar. Entre o trópico, né, tanto de Câncer e de Capricórnio, e antes do ciclo polar antártico e ártico, nós temos outra zona térmica que não é tão fria, mas é fria, né? Apresenta um meio termo ali, entre frio e calor, que é a zona térmica temperada. Aí se localiza países europeus, Estados Unidos, Canadá, tá certo? A Argentina, aqui no sul, ok? Então, é a zona temperada. O Brasil pega um pouquinho dessa zona temperada, que é justamente lá no sul do Brasil, onde estão Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, Paraná, ok? E entre os trópicos, olha aqui, ó, o trópico de Câncer e o de Capricórnio que passam no Brasil, entre esses trópicos, nós temos a zona intertropical. É a zona climática mais quente, é a zona térmica mais quente do globo, tá certo? Por quê? Porque recebe incidência diretamente do Sol, né? Muita incidência do Sol, solar, ok? Então, até aí, tranquilo. Vimos que os paralelos são linhas imaginárias, né, que cortam o globo terrestre de forma vertical, né? Mas, em contrapartida, temos os meridianos, que vai ser linhas verticais, pessoal, tá certo? Que cortam também o globo e dividem o globo não em norte e sul, porque quem divide o globo norte e sul é a linha do Equador, são os paralelos. Aqui não, aqui vai dividir em dois hemisférios, o leste, tá certo, do meu lado aqui, e o oeste. Qual é o principal meridiano? O meridiano de Greenwich. Qual é a outra diferença, professor, em relação aos paralelos? A gente viu que nos paralelos a medição vai de 0 a 90 graus norte ou de 0 a 90 graus sul. Aqui não, vai de 0 a 180 leste e vai de 0, que é o meridiano, até 180 oeste, ok? Então tem essa medição aí. Isso é bem simples. E não vai ser mais latitude, né? Vai ser a longitude, a distância em relação ao principal meridiano. Então, toda vez que você ouvir falar de meridiano, está relacionado à longitude. Toda vez que você ouvir falar em paralelos, está relacionado à latitude. Dá uma certa confusãozinha, pessoal, mas com a prática a gente vai adquirindo isso aqui, ok? Então analise na página 37 que essas linhas, elas se cruzam. Olha os meridianos, olha. Olha os meridianos, são vários, olha. Olha a medição deles aqui, ok? Linhas, o quê? Verticais, vários meridianos. Lembrando, vai de 0 a 180 e vai de 0 a 180. Leste e oeste, ok? Dúvidas? Né? Aqui leste e oeste, beleza? E aqui nós temos os paralelos. Qual é o principal paralelo? Repita aí comigo. Linha do Equador. Boa, ok? Então temos o principal paralelo que divide em dois hemisférios. Norte, que é a parte de cima, que está acima dessa linha principal, e sul, que está abaixo dessa linha principal. Atenção, vejam que eles se cruzam. Esse cruzamento que se dá entre um paralelo e um meridiano, é isso que a gente chama de coordenada geográfica. Bem simples. Então, esse cruzamento entre paralelos e meridianos, olha, paralelo cruzou com o meridiano, formou as coordenadas geográficas. Então, através disso, você encontra qualquer ponto na superfície terrestre, beleza? Então, pessoal, é bem simples.
eu vou fazer uma atividadezinha com vocês. Fiz em sala de aula com alguns alunos que estiveram presentes na minha última aula. Não foram muitos, foram poucos. E a gente vai tentar explicar, né, por aqui mesmo para vocês. Não é tão simples, mas a gente vai explicar. Vamos lá. Vai ter uma atividade que vocês vão ter que fazer, ok? Vou deixar aqui a atividade para vocês. Vai começar na página 18 até a 20 do livro de atividades. Então, guarda aí, ó. 18 a 20 do livro de atividades. E vai ter um importante, pessoal, que é a questão 11, que vai mostrar os pontinhos. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Creio que sim. Tem vários pontinhos vermelhos, ó. Olha aí no mapa, ok? Vocês vão me dizer qual é a latitude e a longitude desses pontinhos aqui. Eu vou dar uma dica para vocês. Vamos fazer esse ponto A aqui comigo? Como é que eu descubro isso, professor? Então, temos o ponto A. O ponto A está aqui no Brasil, né? Está no Brasil o ponto A. E vai ter uma pergunta para você completar, tá certo? O ponto A, qual é a latitude? O ponto B, qual é a longitude? Então é bem simples, pessoal. Bem simples. Você vai procurar no ponto A qual é a linha paralela que passa no ponto A. Então você analisa e vai ver, olha. Ah, aqui achei. Bem simples. 20 graus. Então certo o quê? Que no ponto A nós temos 20 graus, né, de latitude. Vai ser norte ou sul, porque latitude sempre é norte ou sul. Então, se está abaixo da linha do Equador, como é o caso aqui, então vai ser o quê? Sul está abaixo. Então vai estar lá na resposta, 20 graus sul. Respondeu que o ponto A sua latitude é essa. E a longitude, professor, é esse meridiano que corta ele, ó, o pontinho A. Olha aqui, ó, pelo meu dedo. Qual é o valor? 60. Então você está lá, 60 graus. Aí lembrando, não pode ser nem norte, nem sul, porque é longitude agora. Tem que ser leste ou oeste. E o Brasil está onde? No oeste. Aí você vai estar lá, 60 graus oeste. Bem simples. E os demais você vai fazendo, né? O que estava na sala já tem uma experiência boa. Fizemos alguns exercícios sobre isso. E quem não estava, tá certo? Qualquer coisa, me procure para tirarmos as dúvidas. Então, boa aula para vocês. Lembrando que eu vou querer essas respostas, né, prontas, para que na próxima aula, através de vídeo, talvez, a gente possa corrigi-las e iniciar um novo assunto, tá bom? Fiquem com Deus, abraço aí para vocês.